Você já ouviu a história de Zé Pretinho, o ex-escravizado que se tornou uma poderosa entidade espiritual? Laroie a todos! E hoje vou te contar uma história cheia de reviravoltas, onde a luta pela liberdade se entrelaça com a espiritualidade e a sabedoria ancestral. A história de Zé Pretinho começa há muito tempo, nas vastas e impiedosas fazendas do Brasil escravocrata, onde a liberdade era um sonho distante e a dignidade humana era constantemente pisoteada pelos interesses dos senhores de engenho. Nascido dentro de uma senzala de barro e madeira, cercado por gritos de sofrimento e cantos tristes entoados pelos mais velhos, ele veio ao mundo em meio à dor, à opressão e à desesperança que marcavam o destino de tantos africanos e seus descendentes arrancados à força de suas raízes. Seu primeiro choro se confundiu com o estalo de um chicote ao longe, como se o próprio mundo quisesse anunciar a dureza do caminho que ele teria pela frente. Desde o primeiro suspiro, sua vida foi marcada por correntes pesadas, por castigos cruéis e pelas longas jornadas de trabalho nos canaviais e plantações, sob o sol escaldante que queimava a pele e enfraquecia o corpo, mas que nunca conseguiu apagar o brilho de sua alma. Contudo, ao contrário de muitos outros que, esmagados pela crueldade da escravidão, acabavam perdendo toda a esperança, Zé Pretinho carregava dentro de si uma força interior rara, quase sobrenatural. Ainda menino, com o corpo franzino e os pés descalços cortados pelas pedras do terreiro, ele já demonstrava uma coragem que inspirava os mais velhos e deixava os feitores inquietos. Seus olhos profundos e atentos não expressavam apenas dor. Havia neles uma centelha de resistência, uma chama que nunca se apagava. Era como se, mesmo sem entender ainda o mundo à sua volta, ele já carregasse dentro de si a semente de uma missão maior, algo que escapava à compreensão dos que estavam ao seu redor, mas que todos na senzala sentiam de alguma forma. As outras crianças o seguiam instintivamente, e até os anciãos o escutavam com atenção quando falava, como se percebessem que aquele menino era diferente. Sua mãe, chamada Dandara pelos companheiros de senzala, era uma mulher de espírito forte e sabedoria ancestral, vinda diretamente das terras africanas, onde fora iniciada nos segredos da espiritualidade desde muito jovem. Mesmo acorrentada, ela nunca se curvou, e sua fé era o alicerce de todos à sua volta. Foi ela quem transmitiu a Zé Pretinho os primeiros ensinamentos sobre a resistência que não se faz apenas com os braços, mas com o espírito. Dandara ensinava que, apesar da escravidão do corpo, a alma permanecia intocável e que essa liberdade invisível era mais poderosa do que qualquer grilhão. Ela contava histórias de orixás, de ancestrais guerreiros, e dizia que o sangue que corria nas veias de seu filho era o mesmo dos reis que outrora governaram terras de abundância e sabedoria. Para ela, Zé Pretinho não era apenas seu filho, era um emissário da força ancestral, um símbolo vivo de que, mesmo em meio ao inferno da escravidão, ainda era possível sonhar com liberdade e justiça. Desde muito cedo, Zé Pretinho passou a entender que sua vida não se resumia ao que os senhores de escravos lhe impunham com correntes, ameaças e violência. Por trás do açoite e das ordens gritadas, ele percebia que existia algo maior, algo que transcendia o sofrimento físico e os limites daquele mundo opressor. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente como um cântico sagrado. Eles podem prender seu corpo, meu filho, mas jamais alcançarão sua alma. Foi assim que ele começou a desenvolver uma percepção aguçada da realidade, compreendendo que, mesmo nas trevas mais profundas, havia frestas por onde a luz da liberdade podia entrar. À noite, deitado no chão frio da senzala, ele olhava para o céu estrelado e sentia que havia algo além das cercas da fazenda, um destino que o chamava e que o conectava a uma força ancestral maior do que qualquer senhor de engenho. Zé Pretinho cresceu forte, rápido e astuto. Seu corpo endureceu com o peso dos sacos de café e das enxadas, mas foi sua mente que mais se fortaleceu. Ele observava em silêncio, com um olhar atento, os movimentos dos capatazes, os horários dos guardas e os descuidos dos feitores. Cada informação era um fragmento de estratégia. Ele estudava os padrões e sabia exatamente quando os castigos eram mais severos,
quando os escravizados estavam mais vulneráveis e quando a resistência podia florescer. Apesar da pouca idade, já havia liderado pequenos atos de insubordinação dentro da senzala. Era ele quem ajudava os mais fracos a esconder restos de comida ou a desviar ferramentas para dificultar o trabalho nos campos. Certa vez, sabotou o funcionamento de um carro de boi, atrasando toda a produção e provocando a fúria dos senhores, mas nunca descobriram o culpado. Com o passar do tempo, passou a ser visto como um verdadeiro líder entre os seus. Mas não era um líder pelo medo, como os feitores que empunhavam o chicote. Era pela esperança que transmitia com o olhar, com as palavras sussurradas em noites de silêncio e dor. Muitos o viam como uma espécie de guia espiritual, alguém que carregava dentro de si a coragem de um guerreiro e a sabedoria de um ancião. As crianças o seguiam com admiração, os mais velhos o respeitavam, e os desesperados encontravam em sua presença um sopro de fé. Ele mostrava que ainda havia motivos para resistir, que a liberdade podia ser semeada em pequenos gestos e que um novo amanhecer era possível, mesmo para aqueles que há muito haviam deixado de acreditar. No entanto, Zé Pretinho não era apenas um rebelde guiado pela força física ou pela astúcia. Havia nele uma dimensão mais profunda, uma ligação intensa com os mistérios espirituais que permeavam a vida dos antigos e que ainda vibravam no coração daqueles que não haviam esquecido suas raízes. Desde cedo, ele sentia que existia algo sagrado que o guiava, uma presença invisível que o acompanhava em cada passo, mesmo nos dias mais escuros. Em segredo, longe dos olhos dos feitores e dos capatazes, conduzia rituais silenciosos nas noites em que a lua brilhava sobre as águas do rio. Ali, entre o som dos grilos e o murmúrio da correnteza, ele ajoelhava-se e rezava com devoção para os ancestrais e para os orixás, pedindo proteção, sabedoria e força para seguir lutando. Era um momento de conexão profunda, onde o peso do mundo parecia suspenso por alguns instantes. Esses rituais não eram apenas práticas de fé, eram atos de resistência, de afirmação de identidade, de preservação de um legado que os senhores tentavam apagar com ferro e fogo. Antes de partir deste mundo, sua mãe havia lhe transmitido esse conhecimento com todo cuidado, como quem passa adiante uma chama sagrada. Ela lhe ensinou a ouvir o vento, a entender os sinais da terra, a respeitar o fogo e a buscar a pureza das águas. Com o tempo, Zé Pretinho aprendeu a utilizar esses elementos não apenas como oferendas, mas como fontes de equilíbrio e poder espiritual. Sob sua orientação, os companheiros de senzala também passaram a participar desses encontros ocultos. Em meio à escuridão e ao medo, aqueles breves momentos de comunhão se tornavam respiros de esperança e fé. O canto dos atabaques improvisados, o sussurro das preces e o brilho das velas escondidas criavam um santuário invisível, que nenhum feitor jamais poderia destruir. Era ali, à beira do rio, que Zé Pretinho renovava sua alma e plantava nos outros a certeza de que, mesmo em cativeiro, ainda eram donos de sua ancestralidade e de seu destino. Foi durante um desses rituais, em uma noite de silêncio profundo e lua alta, que Zé Pretinho teve sua primeira grande revelação espiritual. O ar estava denso, carregado de mistério, e as águas do rio corriam com um brilho diferente, como se refletissem mais do que apenas a luz do céu. Enquanto ele entoava suas preces com os pés mergulhados na margem, sentiu um arrepio que percorreu sua espinha. Ao abrir os olhos, viu uma figura surgir lentamente das águas escuras. Era Exu, o grande mensageiro entre os mundos, o guardião das encruzilhadas, aquele que abre caminhos e desafia os limites. Sua presença era ao mesmo tempo assustadora e acolhedora, com olhos penetrantes que pareciam enxergar até o mais profundo da alma de Zé Pretinho. Exu não disse uma única palavra, mas sua energia falava alto. Um calor intenso se espalhou pelo corpo de Zé, como se o sangue estivesse sendo inflamado por um fogo antigo. Ele caiu de joelhos, tomado por uma mistura de espanto e reverência, sentindo que algo dentro dele estava mudando. Aquela não era apenas uma visão, era um chamado. Naquele instante sagrado, ele compreendeu que havia sido escolhido, que sua dor não era em vão, e que seu destino ultrapassava os limites da senzala e das correntes. Exu havia vindo não apenas para mostrar um caminho, mas para selar um pacto invisível entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual. Zé Pretinho
Não seria apenas mais um escravizado em busca de liberdade. Ele se tornaria um guia, um líder espiritual, um mensageiro dos orixás entre seu povo. A partir daquela noite, nada mais seria como antes. Não demorou muito para que Zé Pretinho liderasse uma tentativa ousada de fuga, algo que muitos consideravam impossível. Movido por uma mistura de coragem, fé e indignação, ele começou a reunir seus companheiros mais confiáveis, plantando em cada um a semente da esperança. Ouvia atentamente as histórias que circulavam pelas senzalas, sussurros sobre quilombos escondidos nas profundezas das florestas, onde homens e mulheres viviam livres, protegidos pelos ancestrais e pelos orixás. Era como se esses relatos reacendessem um fogo antigo dentro dele, e esse fogo se espalhava entre os demais, iluminando até os olhares mais cansados. Zé Pretinho sabia que não bastava apenas coragem, era preciso estratégia. Durante semanas observou os movimentos dos capatazes, os horários das rondas, as brechas no sistema opressor. E então, quando o céu estava mais escuro sob a lua nova, decidiu que era o momento. Com passos silenciosos e corações acelerados, o grupo se esgueirou pelas sombras, atravessando matas fechadas, pântanos traiçoeiros e trilhas quase invisíveis. Cada som parecia um alerta, cada galho quebrado uma ameaça. Mas Zé, guiado por sua intuição aguçada e pelas forças espirituais que o acompanhavam, parecia saber exatamente por onde ir. Ele reconhecia sinais na natureza, escutava o sussurro do vento e seguia a pulsação da terra, como se a própria floresta estivesse abrindo caminho para eles. E assim, mesmo diante de inúmeros perigos, continuaram avançando, unidos pela fé de que, do outro lado da escuridão, encontrariam a liberdade. Depois de dias intensos fugindo pelas florestas, enfrentando a fome que doía nos ossos e o medo constante de serem capturados, o grupo, liderado por Zé Pretinho, finalmente chegou a um quilombo escondido em meio à mata densa. O local parecia um santuário esculpido pela própria natureza, protegido por árvores centenárias e rios de águas misteriosas. Ao cruzarem os limites daquele refúgio, foram recebidos como verdadeiros heróis. A chegada de Zé Pretinho e seus companheiros reacendeu o espírito de luta entre os quilombolas que já viviam ali, e logo sua presença se tornou símbolo de esperança e resistência. Zé Pretinho, com seu olhar firme e fala serena, rapidamente se tornou uma figura central na comunidade. Sua coragem e inteligência natural o colocaram como um líder incontestável. Ele não só ajudava a organizar o cotidiano do quilombo, como também orientava as defesas do território e traçava rotas secretas pelas matas para salvar outros irmãos e irmãs ainda presos nas senzalas. Criou esconderijos, pontos de observação e alianças com outros quilombos, ampliando uma verdadeira rede de libertação. Mas, mesmo envolto por aquele espírito de vitória e liberdade, Zé Pretinho mantinha os pés no chão. Ele sabia, no fundo da alma, que o inimigo não desistiria tão facilmente. De fato, não demorou até que os senhores de escravos, enfurecidos com a ousadia dos fugitivos, organizassem expedições com soldados armados e capatazes sedentos por sangue. As investidas contra o quilombo começaram, violentas e implacáveis. As batalhas que se seguiram foram ferozes, verdadeiras guerras travadas no coração da mata. Mas Zé Pretinho não lutava apenas com as poucas armas rudimentares que tinham. Ele se erguia como um guerreiro espiritual. Antes de cada combate, elevava orações aos orixás, fazia oferendas na mata, desenhava símbolos de proteção no solo e invocava a força de seus ancestrais. Em sua presença, muitos diziam sentir uma energia diferente, como se ele fosse um elo vivo entre o mundo material e o espiritual. E assim, liderando com alma e espada, Zé Pretinho manteve o quilombo firme, desafiando a escuridão com luz e fé. Em uma dessas batalhas mais intensas, quando o quilombo foi surpreendido por uma emboscada traiçoeira em plena madrugada, Zé Pretinho acabou sendo capturado após lutar bravamente para garantir a fuga dos mais jovens. Ele foi levado de volta à fazenda de onde havia escapado anos antes, acorrentado e ferido, como se os senhores quisessem provar que ninguém podia desafiá-los impunemente. A humilhação foi pública e cruel. Zé Pretinho foi exposto diante de todos, açoitado com brutalidade e ameaçado com a morte diante dos demais escravizados,
numa tentativa de apagar sua imagem como símbolo de resistência. Mas, mesmo coberto de sangue, com os olhos turvos pela dor, ele permaneceu ereto, com a dignidade intacta, recusando-se a se ajoelhar diante dos opressores. Mesmo diante da morte iminente, Zé Pretinho não demonstrou medo algum. Seu silêncio era mais poderoso do que qualquer grito de dor. Ele sabia, com a certeza de quem havia tocado os mistérios do invisível, que seu destino não terminaria ali. No instante em que seus algozes se preparavam para tirar-lhe a vida, ele ergueu o rosto para o céu, e então, como num sussurro entre os mundos, viu mais uma vez a figura de Exu surgir entre as sombras do entardecer. O tempo pareceu parar. Os sons desapareceram. Apenas o olhar de Exu e o coração pulsante de Zé Pretinho existiam naquele momento. Foi então que ele compreendeu, com toda a clareza, que seu corpo poderia ser destruído, mas sua alma era livre, e estava sendo preparada para algo muito maior, muito além das correntes da carne. E assim, Zé Pretinho partiu desse mundo com um leve sorriso nos lábios, como quem entende o próprio propósito. Seu corpo caiu, mas sua história estava longe de terminar. Na verdade, naquele instante, ela apenas começava a ecoar entre os mundos visível e invisível, como semente lançada à terra fértil do tempo, pronta para florescer em lenda, em fé e em força espiritual. Após sua morte, Zé Pretinho foi recebido no mundo espiritual como um verdadeiro guerreiro, com honras que nem mesmo os reis da terra conhecem. Uma multidão de ancestrais o aguardava nas fronteiras entre os mundos, batendo palmas e entoando cânticos antigos em sua homenagem. Ali não havia dor, apenas respeito, reconhecimento e amor. Ele cruzou o portal entre os planos, carregando em seu espírito todas as marcas de sua luta, mas também toda a luz que havia conquistado com cada ato de coragem, compaixão e fé. No centro desse grande encontro espiritual estava Exu, o grande guardião dos caminhos, envolto em uma energia intensa, poderosa e acolhedora. Com um olhar firme e ao mesmo tempo repleto de sabedoria, ele se aproximou de Zé Pretinho, como quem reconhece a chegada de um igual. Exu o olhou profundamente nos olhos e, com uma voz que parecia ecoar por todas as dimensões, disse: "Você sempre foi mais do que um simples homem. Desde o seu nascimento, carregava dentro de si a centelha dos guardiões. Você desafiou a dor, enfrentou a injustiça e não deixou que o ódio corrompesse sua alma. Agora você será um dos nossos, um guardião dos caminhos, um Exu." Zé Pretinho, emocionado, ajoelhou-se não em submissão, mas em reverência ao mistério que agora se revelava diante dele. Seu corpo espiritual foi envolvido por uma chama vermelha e dourada, símbolo da força e da sabedoria que agora habitavam em sua essência. Ele foi elevado à condição de Exu com todos os ritos sagrados, tornando-se uma entidade espiritual poderosa, firme e justa. Desde então, trabalha na linha de frente entre os mundos, protegendo aqueles que sofrem, abrindo caminhos para os que lutam e inspirando coragem nos que pensam em desistir, assim como fez em vida. Seu nome passou a ser respeitado nos terreiros, nas encruzilhadas e nos corações de todos que clamam por justiça e libertação. Agora, como Exu, ele guia aqueles que estão presos em seus próprios cativeiros, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais. Zé Pretinho se tornou uma força que caminha ao lado dos oprimidos, dos esquecidos, daqueles que sofrem calados, sem saber para onde ir. Sua presença é sentida nas noites silenciosas, nos momentos de desespero, nas orações sussurradas por quem já não tem mais forças. Ele se manifesta em sinais sutis, em intuições salvadoras, em encontros que parecem coincidência, mas são sua mão invisível abrindo caminhos. Muitos que recorrem aos terreiros sentem sua vibração forte, determinada e acolhedora. Ele não julga, compreende. Ele não impõe, orienta. E aqueles que o chamam com fé sentem imediatamente que não estão mais sozinhos. A história de Zé Pretinho nos ensina que a luta pela liberdade não se resume apenas ao plano físico. Vai além das correntes de ferro ou das celas de concreto. Ela também se trava dentro do espírito humano, nas prisões do medo, da culpa, da desesperança. Mesmo diante das maiores adversidades, é possível encontrar força e propósito na espiritualidade e na fé. Sua vida, marcada pela dor e pela coragem,
mostra que o espírito livre não se curva facilmente e que existe grande poder na resistência silenciosa, na esperança cultivada em meio ao sofrimento. Zé Pretinho nunca deixou de acreditar que, apesar de sua condição como escravo, sua alma era livre. E essa convicção foi sua maior arma contra a crueldade do mundo. Foi essa crença que o manteve de pé, que alimentou sua rebeldia, sua fé e sua missão. E foi exatamente essa força invisível, mas poderosa, que o levou a superar os maiores desafios e a alcançar sua verdadeira missão como Exu. Hoje, ele é símbolo de resistência, sabedoria e proteção. Seu nome ecoa como um lembrete de que, mesmo nas trevas, há sempre um caminho possível. E ele está lá, pronto para abrir essa estrada com sua força ancestral. Além disso, sua história reflete a importância profunda da resistência e da união diante da opressão. Zé Pretinho não lutou sozinho. Ele foi um farol que guiou outros na escuridão, uma voz que se ergueu quando todos eram forçados ao silêncio. Ele liderou companheiros cansados e feridos, organizou fugas sob o risco da morte, dividiu o pouco que tinha e ofereceu palavras de fé quando tudo parecia perdido. Inspirou homens e mulheres a acreditarem que eram mais do que escravos, que a liberdade podia ser conquistada, se não no corpo, ao menos na alma. Ele foi o elo entre os que sofriam, unindo corações em uma mesma esperança. E mesmo diante da dor mais cruel, nunca deixou de acreditar no poder da coletividade, de que a libertação verdadeira só viria com a união dos seus. Essa trajetória nos lembra que, em momentos de desespero, a união e a força coletiva podem ser mais poderosas do que qualquer corrente. Zé Pretinho provou que um só pode acender a chama, mas é o fogo coletivo que transforma. Seu exemplo atravessa o tempo como um chamado para que jamais enfrentemos nossas batalhas sozinhos, pois a solidariedade é uma arma sagrada. Ele sabia que, quando um caía, os outros o levantavam, e que só assim, de mãos dadas, o impossível poderia ser desafiado. Zé Pretinho, como Exu, continua a ser um exemplo vivo de que a verdadeira força não reside apenas no corpo, mas na alma. Ele é mais que uma entidade espiritual. É um símbolo de superação, de luta pela justiça e de proteção àqueles que mais precisam. Seus caminhos são abertos com coragem, sua presença é sentida nos momentos de maior dor, e seu axé fortalece os corações que já pensavam em desistir. Sua história nos desafia a refletir sobre nossas próprias batalhas. Quantas vezes acreditamos que estamos derrotados, quando na verdade só precisamos lembrar da força ancestral que vive em nós? Zé Pretinho nos ensina que é possível cair e levantar, perder e continuar, sofrer e ainda assim encontrar sentido. Ele é a prova de que a alma, quando guiada pela fé e pelo propósito, pode romper qualquer prisão, visível ou invisível. E é essa mensagem que ele nos deixa, como um chamado eterno à coragem, à união e à fé. Hoje Zé Pretinho é reverenciado em terreiros de Umbanda e Candomblé, não apenas como uma poderosa figura de proteção, mas como um verdadeiro símbolo de superação, coragem e fé. Seu nome é lembrado com respeito e gratidão, principalmente por aqueles que enfrentam batalhas diárias, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Ele representa a força que surge do sofrimento, a dignidade que resiste à opressão e a fé que, mesmo sob o peso da dor, se recusa a apagar. Por isso, Zé Pretinho não é apenas um Exu que abre caminhos. Ele é aquele que nos mostra que, por mais difícil que seja a estrada, sempre existe uma luz à frente. Uma luz que pode parecer distante, mas que está viva dentro de cada um de nós. Ele é o guia silencioso que caminha ao lado dos que lutam, dos que resistem, dos que não desistem, mesmo quando tudo parece perdido. Sua história é um lembrete de que nenhuma escuridão é eterna e que, com coragem e fé, podemos encontrar o nosso próprio caminho rumo à liberdade.